Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, #vencer sucesso, aula de hoje. Capacidade térmica, calor específico, a gente está falando de calorimetria. Gente, essa é a segunda aula desse esquadrão de aulas que a gente vai falar sobre termologia. Se você não assistiu a aula de termometria, acompanha aí no canal. Se você não começou desde o início o Game of Physics, Se você não começou a assistir desde o início Game of Physics, dá uma clicada aí no link ao lado para você acompanhar todas as aulas. Prepare-se para o Enem. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre capacidade térmica e calor específico. O que significa cada um desses termos? Bom, a capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para fazer variar a temperatura de um corpo, certo? Já o calor específico, ele também vai medir essa quantidade, só que ele está analisando a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, mas não de qualquer massa desse corpo, de 1 grama desse corpo. Então tem uma diferença aí entre capacidade térmica e calor específico, certo? Bom, para a gente conseguir analisar a quantidade de energia, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, ó. A quantidade de calor necessária é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Conhecida aí muito pelos vestibulandos como quimacete, né? Aonde essa quantidade de calor é dada em calorias, que é a quantidade de energia. Certo? O que é caloria, professor? Caloria é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Ok? Bom, e como que eu transformo, professor, caloria para joule? Eu preciso aprender isso, porque é energia, né? Assim, uma caloria, gente, equivale a aproximadamente 4,2 joules, beleza? Mas a maioria dos exercícios, eles trazem pra gente essa referência. Então a gente só precisa trabalhar com esse sistema de transformação. O que a gente tem que ter em mente é que são medidas de energia, certo? Bom, além do calor específico, que é a medida da quantidade de energia necessária para variar a temperatura de um corpo, eu preciso de uma outra quantidade de calor, que é chamada de quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor vai analisar especificamente o quanto de energia que eu preciso para conseguir fazer com que um corpo faça uma transformação, sofra uma transformação química e mude de fase, certo? Como que vai mudar de fase, professor? Ué, a gente vai ter as primeiras ligações, a estrutura dele muito bem condensada, a gente vai começar a dar energia para quebrar essas primeiras ligações e fazer com que esse corpo fique mais maleável, certo? Bom, como que a gente faz isso? A quantidade de calor necessária vai depender da massa desse corpo e do calor latente, que é padronizado para cada um desses corpos, certo? Você vai ter que olhar numa tabelinha lá e ver qual a quantidade de calor. Mas olha só que interessante. Vamos pensar na água, por exemplo. Se eu pegar o gelo, a quantidade de calor específica para variar a temperatura do gelo ali enquanto ele é em estado sólido, o calor específico dele é de 0,5 calorias para cada grama de gelo. Pouco, né? Meia caloria por grama. Agora, quando a gente passa para transformação, o calor latente chamado calor latente de fusão, que é o momento em que eu vou transformar esse gelo em água, eu preciso de 80 calorias para cada grama de gelo. É muita energia que eu preciso para conseguir fazer essa transformação de fase, certo? A mesma coisa de água para vapor. Na água, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Agora, quando eu vou transformar essa água em vapor, fazer transformação de estado de agregação, o calor necessário é de 540 calorias por grama, é muito mais energia, certo? Gente, em trocas caloríficas, a gente tem que ter em mente o seguinte: nas trocas caloríficas, a quantidade de calor cedida por um corpo é igual à quantidade de calor recebida, de modo que a soma desses dois elementos vai dar sempre zero. Não haverão perdas de calor para o meio externo. A gente está trabalhando com sistemas isolados, de modo então que isso aqui sempre vai dar zero. Se um corpo perdeu uma quantidade de calor, é porque o outro está ganhando essa quantidade de calor. E o calor, ele sempre passa do corpo de maior estado energético para o corpo de menor estado energético, nunca o contrário.
Aqui a gente tem uma tabela de mudanças de estado para a gente saber quais são as mudanças de estados que a gente trabalha. Então a gente tem os 3 estados físicos clássicos, que são sólido, líquido e vapor, certo? Quando está passando do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Do líquido para o vapor, eu tenho a vaporização. Do vapor para o líquido, a liquefação. Do líquido para o sólido, a solidificação. E quando eu passo de sólido para vapor ou de vapor para sólido direto, a gente tem um estado chamado de sublimação, certo? Gente, quando a gente fala de vaporização, eu quero que você tome muito cuidado, porque essa vaporização que acontece aqui, é um dos estados de vaporização que existe na matéria. Existem outros estados de vaporização que não necessariamente precisa, por exemplo, de chegar em 100 graus Celsius. Certo? Como por exemplo quando eu estendo roupa no varal. Precisa chegar em 100 graus Celsius para que toda aquela água da roupa evapore? Não. A gente tem uma outra transformação de vaporização. A gente vai ter uma aula específica só para falar sobre isso, beleza? Pessoal, e o clássico gráfico, né, de variação? Quando eu tenho um elemento aqui que é puro, substância pura, ok? E aí a gente vai trabalhar com esse elemento em sua variação de temperatura, a gente tem que analisar o seguinte: toda vez que o gráfico tiver uma reta inclinada, é porque ele está sofrendo transformação com variação da temperatura do corpo. Porém, quando essa reta ficar na horizontal, significa que ele está sofrendo uma transformação de fase de agregação. Eu continuo fornecendo energia para o sistema, porém, essa energia não faz mais aumentar a temperatura do corpo, enquanto eu não conseguir fazer a transformação total desse corpo para o novo estado físico. Então, na primeira curva aqui eu tenho estado sólido, nessa curva aqui eu tenho sólido mais líquido, essa terceira curva, líquido, líquido mais vapor e o vapor, certo? Essa curva continua para outros estados de agregação, mas para o Enem a gente precisa conhecer apenas esses aqui. Certo? Não perca a nossa aula de exercício, que a gente vai trabalhar muito bem esse conceito, resolvendo alguns exercícios, você vai perceber como calcular essa quantidade de forma correta. Beleza, pessoal? Dá um like aí no nosso vídeo, não deixe de compartilhar o curso Agora Vai com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!